Mais histórias de sucesso. Este é o título do capítulo que abriremos hoje no livro de Bert Helling, Histórias de Sucesso, nas empresas e na profissão. E a história primeira deste capítulo é sobre tomadas de decisão. É o primeiro exemplo que Bert traz neste capítulo. Em seguida, ele vai trazer um segundo caso, que é a profissão. E o terceiro exemplo que ele traz vem em forma de pergunta: quem ajuda quem? E assim nós finalizaremos estes 3 casos, que no final ele vai conduzir a uma reflexão. Então nós vamos entrar para dentro desta leitura agora. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Apoia os seus pés no chão. Cria uma conexão com você agora. Ao inspirar, permita que o ar entre pelas suas narinas, preenchendo o seu espaço abdominal. Ou seja, deixa sua barriga solta. Expira, contraindo a parede abdominal. Imagina que tem um fio que alonga a sua coluna, permitindo que as vértebras estejam empilhadas uma sobre a outra. E assim você vai percebendo a imagem de um eixo, a sua coluna. Mais uma vez, inspira, abre um espaço, abre o seu tórax também. Expira, contraindo a parede abdominal, deixando o ar sair pela boca. Mantenha os seus braços soltos, coloque as suas mãos para baixo sobre as suas pernas, numa postura que você possa sentir que você está aqui, presente. Entraremos agora na primeira história que Bert Helling nos traz, que é sobre a decisão, como tomar decisões. E para que a gente possa fazer bom uso dessa leitura, talvez virar aquela chave aí dentro de você, é quando a gente faz aquela leitura ou assiste um filme, que a gente entra para dentro da história. Então imagine que você está num grupo de 70 pessoas. Você está sentado numa sala com mais 70 pessoas e Bert Helling está à frente, trazendo os ensinamentos, as observações, as percepções dele. Então ele dá o primeiro exemplo. Vamos lá. Helling diz ao grupo:
Qual de vocês aqui presentes está perante uma decisão relacionada com sua empresa e gostaria de dar uma olhada mais de perto, ter mais clareza sobre qual a decisão tomar? Uma mulher levanta a mão, se apresenta, Helling a pede para sentar-se ao lado dele. Helling mais uma vez olha para o grupo e diz: primeiro, eu preciso entrar em sintonia com o sucesso dela, com o sucesso desta mulher que está sentada ao lado. Eu me alegro com o sucesso e o desejo totalmente. Vou demonstrar o que disse anteriormente, que foi sobre a nossa leitura de ontem, tá? Quem não pegou a leitura de ontem, pegue, que é sobre o servir com amor, tá? Que foi a live de número 23 que nós fizemos ontem. Vale a pena assistir. Então Helling diz: abro meu coração a esta mulher e a todos os problemas que ela traz. E faço isso com muito amor. Então ele pergunta para a mulher: do que se trata? Então a mulher diz: tenho um instituto e estou planejando me mudar para outra cidade para expandi-lo. Há 4 pessoas que colaboram comigo nesta empresa. Helling diz à mulher: primeiro devemos descobrir qual é a questão em si. Uma empresa está a serviço de uma causa e das pessoas. A primeira pergunta que eu faço é: em que medida a sua empresa serve às pessoas? As 4 pessoas que trabalham com você são mulheres ou são homens? Então ela responde: são todas mulheres. Helling pergunta: quem dirige o grupo? A mulher responde: sou eu. Helling olha para todos na sala e diz: colocaremos toda a equipe. Então veremos como esta equipe interage. Helling escolhe 4 mulheres entre os representantes, 4 mulheres, né, no grupo, como representantes da equipe, e as coloca uma junto da outra e coloca também uma representante para a mulher à direita de todas. Então, ele faz uma fila, né, e coloca a mulher, que é a dona, né, do instituto, à direita, e as outras 4 à esquerda dela. Depois, Helling escolhe 5 representantes para serem os clientes do instituto. Estes estão em frente à equipe a uns 5 metros de distância. Então, Helling escolhe mais 5 pessoas e coloca a mais ou menos uns 5 metros de distância.
E essas 5 pessoas representam os clientes do instituto. Os clientes vão livremente em direção às diferentes funcionárias. Apenas uma delas tenta fazer contato com a dona do instituto. Mas ela também se afasta depois de um tempo. Até essa mulher e sua funcionária não chegam clientes. Um homem do grupo dos clientes se coloca no centro. Todos olham para ele. Ele se dirige à representante da mulher e se coloca atrás dela. Helling diz à mulher: o que vimos aqui? Nenhuma destas equipes precisa das outras. Apenas uma funcionária precisa de você. Você quis ajudá-la, mas também ela se afastou. As outras podem trabalhar independentemente de você. Um dos clientes agora apoia você e ele assume a direção. Helling olha para todo o grupo e diz: já vimos o suficiente. Helling olha para a mulher e diz: e agora? O que acontece com seus planos? Não precisa pensar neles. Já vimos o decisivo. Não há energia para uma ampliação desta empresa. Não há perspectiva de sucesso pela ampliação. Porém, se você tentar fazê-lo, talvez signifique o fim da empresa. Você precisa pensar sobre isso. E Helling pergunta: você gostaria de vê-lo mais de perto? A questão é se esse instituto pode ou não se expandir. A mulher olha para Helling e diz: eu também penso em fundar um hotel. Helling diz a ela: podemos constelar ambas as coisas para ter uma imagem clara. Então Helling escolhe uma representante para o instituto, uma representante para um instituto ampliado previsto e um terceiro representante para o hotel. O instituto previsto e o hotel estão juntos, lado a lado, a uns 4 metros de distância, de frente ao instituto que já existe. O instituto, ele fica muito intranquilo e se move para a direita. Um instituto planejado também se volta à direita e fica cara a cara confrontando o instituto já existente. O hotel está totalmente centrado em si mesmo. Depois de um tempo, ele se afasta dos 2 institutos e olha para frente,
muito determinado. Helling diz à mulher: onde está seu futuro? Nós estamos vendo que o seu futuro está no hotel. Podemos esquecer o outro. Trabalhamos apenas 10 minutos e você acaba de economizar milhares de euros. Todos dão risadas, inclusive a mulher. Ela olha para Helling e diz: muito obrigada. Helling diz ao grupo: este trabalho é a Helling Ciência aplicada. A ciência aplicada de nossas relações. Vocês podem ver como é fácil se aplicar e quanto dinheiro muitas pessoas podem economizar ao observar estes simples movimentos. Ao mesmo tempo, podemos observar que, no mais profundo de nós, sabemos o que é o verdadeiramente certo. Só assim é que pode vir à tona numa constelação e nós não questionarmos aquilo que está sendo visto. Helling passa agora para o segundo exemplo sobre a profissão. Helling olha para o grupo e diz: os problemas não resolvidos numa família se refletem na empresa e na profissão. Quando constelamos uma profissão, muitas vezes chegamos antes aos problemas de uma família do que quando trabalhamos diretamente com a família. Então, na verdade, é como se ele dissesse: quando você tem um problema, é mais fácil chegar à raiz da questão, que está na família. Então, ele pergunta: quem gostaria de constelar a sua profissão? Uma mulher se apresenta, senta-se ao lado de Helling. Então, Helling pergunta: qual é a sua profissão? E ela responde: sou psicoterapeuta. Helling olha para ela e diz: então colocaremos um representante para a sua profissão. Escolha uma mulher ou um homem. Mas eu escolherei um homem. Helling escolhe um homem e o coloca a uns 6 metros de distância frente à mulher. Aqui eu vou abrir um parêntese com vocês para explicar uma questão que eu trouxe para vocês nos outros momentos, quando eu disse que Helling explica que toda empresa representa uma mulher. E a profissão, ela representa o homem, o masculino. Por isso que Helling escolheu o homem. Por quê? Porque a profissão, ela faz movimento. A empresa em si, ela é o templo, né? Ela é a casa, ela é a estrutura. Por isso que é o feminino. O homem, ele é o movimento, aquilo que dá direção. Por isso que a profissão é representada por um homem. A profissão dá um passo para trás, vira de lado, retrocede uns passos e gira novamente, ficando de frente para a representante da mulher, que seria a cliente, né? Esta também dá, paralelamente, um passo para trás
Depois de um tempo, o representante da profissão dá uns passos em direção à mulher. Ela se afasta dele e começa a tremer. Helling escolhe uma outra mulher e a coloca a uns 4 metros de distância em frente à representante da cliente, mulher. A profissão continua afastada. A mulher se afasta desta outra mulher de forma parecida com o que fizera em relação à profissão. A profissão vai lentamente em direção a esta outra mulher e se coloca a seu lado. A própria mulher, que é a cliente, retrocede ainda mais e olha para o chão. Helling escolhe outra mulher e lhe pede para deitar de costas no chão diante da cliente. Esta representante é uma morta. A mulher, que é a cliente, está profundamente abalada. Aproxima-se um pouco da morta. Retrocede um pouco e deita-se de bruços, olhando para ela, com as mãos estendidas. A profissão está agora ao lado da outra mulher, como se fosse um casal. A profissão se solta dessa mulher, ajoelha-se junto à morta e olha para ela com muito amor. Pega na mão dela e a arrasta para si, como um pai faria com um filho morto. A outra mulher coloca a mão direita sobre os seus ombros, a outra no coração e começa a chorar. Ela, a cliente que está chorando, e a profissão agora se olham profundamente. A própria mulher vai se arrastando, sentada no chão, até essa mulher, que era a outra, que antes estava juntinho com a profissão, né? Ajoelha-se ao lado dela e soluça alto. A outra mulher lhe estende a mão, arrasta-a para si, faz um carinho em sua cabeça, então a aproxima do peito e a segura como se fosse uma mãe segurando o seu próprio filho. Helling escolhe 3 representantes, 2 mulheres e um homem, e os coloca em frente ao grupo, bem distantes. E estes representam os clientes desta mulher. A mulher continua soluçando alto. Ela e a outra mulher se colocam em frente às 3 pessoas que entraram no grupo. A mulher dá uns passos em direção a este grupo que representa os clientes. Os 3 do grupo se afastam dela. Então ela se volta, afastando-se deles, e olha para fora. Helling diz a todo o grupo: nas profissões de ajuda, podemos observar que muitas vezes
Os clientes representam membros da própria família, geralmente membros excluídos da família do profissional da ajuda. Helling olha para a mulher, que é a cliente, e diz a essa mulher: é evidente que em sua família há pessoas excluídas deste modo que está se apresentando aqui. Agora eu não quero entrar nisso. Evidentemente, você sabe de quem se trata. Está claro que seria conveniente que você se movimenta para além dela, por exemplo, servindo de uma maneira prática a outras pessoas, independentemente da maneira direta da psicoterapia. Senão, os clientes são arrastados para o seu campo e para os problemas não resolvidos em sua família. Helling segue para um terceiro exemplo. Quem ajuda quem? Ele encerra essa constelação e a Sophie Helling, que é a esposa, de Bert Helling, assume a direção e ela diz a um homem, a um outro homem, quem quer trabalhar. Este homem se aproxima e diz: quero oferecer cursos para palestinos na Palestina. Este é o meu projeto. Sophie pede a este homem para colocar um representante para esse tal projeto. Ele escolhe um homem e o coloca diante de si. Este homem olha imediatamente para o chão. É evidente que o projeto também o representa. Aqui o que ela está dizendo é que o homem que representa o projeto também representa o próprio cliente, o próprio homem, pela forma como ele se posicionou. Então, Sophie diz: agora coloque 7 representantes das pessoas às quais quer servir com o seu projeto. Ele escolhe 7 pessoas e as posiciona uma junto à outra a uns 5 metros de distância do projeto. O representante do projeto se vira dando as costas a eles e continua olhando para o chão. 2 representantes se aproximam dele por trás. O representante do projeto se ajoelha e continua olhando apenas para o chão. Os 2 representantes dos palestinos se inclinam até ele e o levantam. Helling se aproxima e diz ao homem que Sophie está constelando: quem serve a quem? Então Helling mostra: os participantes do curso é que estão servindo a você. Então este homem diz: mas eu gostaria de continuar oferecendo estes cursos. Helling olha para ele e diz: se você quer ter mais fracassos, vá em frente. Aqui do que se trata é que você quer morrer. Podemos vê-lo em seu projeto querendo morrer. Como
você pode ajudar outras pessoas se você quer morrer? Vimos aqui que não é possível seguir. Helling olha para todos os representantes e diz: vamos deixar por aqui. Helling olha para todo o grupo e diz: vejam como é rápido tomar decisões certas quando nós temos clareza do que se passa. Bom, eu li 3 histórias seguidas. Nessa última história, me veio assim... Muitas vezes eu estou aqui com vocês, me passa um filme assim pela cabeça, embora eu esteja aqui lendo, né? Sequenciado. Mas eu estou bem conectada, inclusive, o quanto que isso também me toca, o quanto que isso também chega com a minha própria história. Por isso que eu falo para vocês, quando vocês estiverem lendo algo, assistindo um filme, coloque-se dentro da história. Há 15 anos, quando eu tive um diagnóstico de câncer, isso foi no ano de 2011, naquele ano de 2011, eu estava me preparando para tirar um título de CBT, que é Terapeuta Internacional em Análise Bioenergética, pelo Instituto de Dr. Alexander Lowen. Então, os nossos mestres, né, que vinham dar o título e que a gente teria que passar por uma prova presencial, fazendo atendimentos, né, sendo avaliados. Meu professor era da Alemanha, Heiner, né? Dr. Heiner. Então, naquele mesmo ano, eu tive o diagnóstico de câncer e mesmo assim, eu fui para fazer a prova final para tirar o título como CBT. Então, quando eu cheguei no instituto, Heiner já estava sabendo que eu tinha recebido o diagnóstico de câncer e que eu começaria o tratamento, mas que mesmo assim eu estava lá no instituto para fazer a prova. Quando eu entrei na sala, ele olhou para mim, ele fala um português arrastado, né? Mas ele fala bem o português, bem arrastado, mas fala. E ele diz: você é por aqui? E eu sorri e disse: claro, eu vim fazer a prova. Ele disse: não vou aplicar prova a você. Ele só vinha ao Brasil uma vez ao ano. E eu só poderia receber o meu título por meio dele. Senão eu não receberia o título, eu não poderia trabalhar, né? Então, ele disse assim para mim: ou você está escolhendo morrer? Então eu comecei a chorar. Porque ele foi muito certeiro na fala dele. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Não necessariamente que você precisa de um grupo de constelação para que alguém fale com você a verdade. Eu faço muito isso dentro da clínica. As pessoas sabem que quando elas se sentam à minha frente, elas vão ouvir aquilo que está no campo. Não é minha opinião, não é a opinião de Ronivalda. Mas é o que é possível sentir num campo. E é sobre isso que muitas pessoas relutam e às vezes até se incomodam, mas depois elas voltam.
porque elas sabem que eu não vou falar aquilo que não está no campo. Então as pessoas passam a confiar nisso também. Mas depois que eu chorei, enxuguei as minhas lágrimas, eu ainda voltei para o Heine e disse, mas eu quero viver. Ele, não, você está escolhendo morrer, eu não aplico prova. E ele não aplicou, eu tive que ir embora. Um ano depois, eu já tinha feito muitas coisas, porque quando Heine disse a mim, você está escolhendo morrer. Ele não me fez uma pergunta, ele não passou a mão na minha cabeça dizendo, ai tadinha, ela está com câncer. Não, ele só disse, você está escolhendo morrer. Então, aquilo me ajudou a buscar o que me fazia querer morrer, para que eu pudesse decidir viver. Então, quando nós recebemos o diagnóstico de uma doença, a doença não é o problema. Se você está com dificuldades financeiras, não crie mais problemas em cima do problema, achando que é você fazer mais, é você trabalhar mais. Talvez seja um momento exato de você saber o que está por trás disso. É nesse momento que nós temos a chance de ver o que me move, o que está me movendo. Foi maravilhoso ter voltado ao Instituto um ano depois. Eu fiz tanta mudança na minha vida. Quem conhece um pouquinho da minha história sabe. Eu nunca fiz tantas mudanças estando com o diagnóstico de um câncer, quando antes eu acreditava que eu fosse saudável. Então, às vezes, nós precisamos de um sintoma, nós precisamos de uma doença, nós precisamos de uma doença financeira, né? Porque falta de dinheiro é doença também. Nós precisamos de um filho dando trabalho. Nós precisamos de um casamento deteriorando. Para quê? Para que a gente possa ver o que é o real problema. Semana que vem, sábado, dia 30, tem grupo de constelação comigo. A mensagem dos sintomas. Eu vou trabalhar com todos no grupo. Nós ficaremos o dia todo, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, trabalhando a mensagem dos sintomas. Chega uma hora que nós precisamos mesmo, né, parar de adiar. Mas tem pessoas que vão em frente, como disse o Helling aqui, né? Ok, vai em frente então. Se é isso que você quer fazer, vai em frente, sem olhar a mensagem com clareza. Então, para concluir, voltando aqui, Helling diz assim: existem níveis do sucesso. Às vezes sentimos que algo não deu certo conosco. Não deu certo com os outros, não deu certo com a empresa. Então, nós queremos encontrar as causas, que foi o que eu dei aqui como exemplo. Talvez eu vou buscar qual que é a causa do câncer. Quem é o médico top? Agora eu tenho que tratar o câncer. Vamos encontrar culpados.
Ah, é porque eu não como bem. Ah, é porque eu tenho uma vida. Ah, é porque minha avó teve câncer, porque minha tataravó teve câncer, então eu tô tendo câncer também. Inclusive o comportamento delas você tá tendo também. Então muitas vezes nós queremos buscar a causa e procuramos por alguém ou por algo que a gente possa culpar. O problema é agora, né? As portas do comércio estão fechando e o dinheiro está sumindo. Será? Porque o que a gente precisa também reconhecer é que está havendo uma mudança na forma de se trabalhar. E pode ser que exista aquelas pessoas que têm resistência à mudança. Então, com esta ideia, imediatamente nos comportamos como se também pudesse ter sido de outro modo. Como se não tivesse que ser exatamente do jeito que está acontecendo. Como se tivéssemos podido dar outro rumo aos acontecimentos. Se tivéssemos tido outro conhecimento, teria sido diferente. Então a gente fica buscando essas justificativas. A questão é: como estamos interiormente? Quando permanecemos no âmbito da consciência, colocamos em nós e nos outros a culpa. Nós damos a nossa opinião sobre o que aconteceu para dar errado. É diferente quando nos movemos para além da consciência, para um nível mais amplo, que é o campo fenomenológico. E nós olhamos a mais, além. Neste nível, nós devemos admitir que aconteça o que acontecer. Tudo, absolutamente tudo, é movimentado por outras forças que quer nos empurrar do lugar que estamos, que quer nos tirar do lugar. Muitas vezes a gente quer empacar, né? A gente aperta tanto o pé que às vezes quebra. Fura pneu, quebra a parede, de tão empacado que a gente está. Estas forças põem em andamento e dirigem tudo de maneira tal que servem a objetivos muito maiores. Aconteça o que acontecer, também aquilo que do nosso ponto de vista e do ponto de vista da nossa cabeça é ruim, pois nos fere e fere os outros, está a serviço de outro movimento de visão muito mais ampla e de um efeito muito maior. Então Helling traz uma pergunta: como lidamos numa situação como essa com a nossa má consciência e com o movimento interno de nos culparmos e culparmos os outros? A única forma é entrarmos em sintonia com essa força maior que nos pede atenção. É quando nós concordamos com tudo como foi, em sintonia com esse movimento maior que quer mostrar algo. Bom, vamos ficar com isso por hoje. Amanhã, quando retomarmos a leitura,
Helling, ele continua agora falando sobre o que são ameaças externas, o quanto estamos dispostos, e aí ele vai trazer outros exemplos. Todo lucro tem um preço, ele vai falar sobre herança e dinheiro. Nós vamos ver amanhã. Beijos, espero que a leitura esteja ajudando vocês. Compartilhe a live com outras pessoas. Se você quiser fazer algum comentário, deixa aí, né, no feed o seu comentário. Se você tem interesse de vir para o grupo de constelação do dia 30, manda para mim um direct que eu posso te orientar como se inscrever, tá? Beijos, até amanhã, 5.